O basquete foi criado no inverno para que as pessoas não fossem tomadas pelo tédio e para que elas não praticassem os mesmos jogos em todos os invernos. Foi então que James Naismith, um professor de educação física, decidiu criar um jogo menos violento onde todos poderiam jogar, até mesmo quem possuía alguma deficiência física. Ele decidiu que o jogo teria que ter uma bola e teria que ter algo onde essa bola tinha que passar ou se encaixar. Foi quando ele pegou um balde e tirou o fundo e o pendurou em uma parede, e ali começou a arremessar a bola até o cesto. Com o passar do tempo, ele foi aperfeiçoando a altura da cesta e ele chegou ao resultado final para a sua altura, que é de 3 metros e 5 centímetros. Ele passou a chamar o esporte de basquete e, com o passar dos anos, o esporte se tornou um dos principais nas Olimpíadas. O basquete só passou a ser um esporte olímpico no ano de 1936. No Brasil, ele só chegou em 1896, inserido na Associação Atlética Mackenzie College de São Paulo, sob a responsabilidade do norte-americano Augusto Louis. De rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos em 1945. Os jogadores eram ex-soldados do exército norte-americano feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, foi o primeiro esporte paralímpico a ser praticado em nossas terras, ou melhor, quadras tupiniquins. As seleções masculina e feminina do Brasil estão concentradas na Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, a ANDEF, na região metropolitana do Rio, a pouco mais de 50 quilômetros é o Paulinho, mas poderia se chamar superação. Aos 8 anos, ele levou uma facada nas costas em um assalto. Após um longo período em depressão, o basquete veio para lhe dar uma nova vida. Ensinou muita coisa, eu ficava muito dentro de casa. Quando eu conheci o esporte, comecei a sair, comecei a conhecer pessoas diferentes, comecei a interagir mais. E hoje eu cheguei numa seleção brasileira, acho que isso pra mim é o topo. Eu cheguei no topo onde eu queria estar. Ter a dificuldade de entender que eu não conseguiria fazer muitas coisas. A cadeira de rodas, Elas seguem uma ideologia: superar os limites. o basquete ele caiu como uma luva, ele me trouxe liberdade. Hoje eu consigo correr, se você colocar uma criança do meu lado, eu corro mais do que uma criança. E aos poucos as conquistas foram aumentando. E algumas delas se tornaram símbolos, que elas exibem no corpo. Esse daqui a gente resolveu fazer antes de ir pro Parapan, de Guadalajara. E deu certo que a gente ganhou o bronze lá, então, tipo, que marcou. Aqui embaixo tem as marcas de uma cirurgia, né? Foi do meu acidente. Eu quebrei o braço, justamente é o braço que eu arremesso. O pessoal até fala, te dá mais força. Garra que a paraense aprendeu a ter aos 17 anos, quando foi atropelada. Eu fiquei meio que depressiva, não gostava de sair de casa. Só saía para ir ao médico. E em uma dessas saídas, que Lia descobriu o esporte que mudou a vida dela e de outras tantas pessoas, como a de Leandro, que está há mais de 10 anos na seleção brasileira. O basquete me tornou um profissional, coisa que eu não era antes. Me ensinou, me disciplinou, me Regras de basquetebol em cadeira de rodas. Animação Beginners. Tradução e dublagem Murimil. As regras de basquetebol em cadeira de rodas são muito similares às regras de basquetebol normal. Os jogos são jogados com 5 jogadores em cada equipe. Cada jogo tem 4 períodos de 10 minutos e tem 40 minutos de duração. Existem somente 3 diferenças com o basquetebol normal: viajando, duplo, drible e pontos de classificação para equipes e jogadores. Os jogadores usam as mãos para impulsionar a sua cadeira de rodas. Isso é chamado de empurrão. A viagem ocorre quando o jogador empurra 3 vezes ou mais, enquanto carrega a bola no colo. Empurrões poderosos ajudam os jogadores a percorrer distâncias mais longas. Não há regras de drible duplo em basquete em cadeira de rodas. Os jogadores podem driblar quantas vezes quiserem, em um longo tempo.
tempo, enquanto eles continuam dentro de 2 impulsos. Os jogadores driblam, jogando a bola em sua frente, para impulsionar as cadeiras, o que é permitido no basquetebol em cadeira de rodas. Jogadores de basquetebol em cadeira de rodas usam cadeiras de rodas especiais. As cadeiras de rodas de esporte têm as rodas inclinadas para dentro, assim proporcionam maior mobilidade e agilidade em comparação com as cadeiras de rodas normais. No entanto, as cadeiras de rodas são difíceis de controlar e, na verdade, elas não possuem freio, a não ser as próprias mãos do jogador. As cadeiras de rodas esportivas são feitas sob medida para o corpo de cada jogador. Finalmente, vamos às regras mais importantes para o basquetebol em cadeira de rodas. Pontos de classificação da equipe e do jogador. Os jogadores são classificados em 4 classes, dependendo de sua capacidade física. Os pontos são atribuídos a cada jogador em incrementos de meio ponto, de 1 ponto para deficiências pesadas, para 4,5 pontos para deficiências mais leves. O total de pontos para os 5 jogadores da equipe na quadra não pode exceder 14 pontos. Este total é o ponto da equipe. Essas regras dão aos jogadores com dificuldades pesadas e deficiências leves oportunidades iguais para competir em jogos. Basquetebol em cadeira de rodas. Um esporte com muita complexidade, agilidade, garra e determinação, diversas cestas e muitos passes de bola. Vá ver um jogo para experimentar a velocidade e o poder do basquetebol em cadeiras de rodas. Você vai se surpreender. What you think that I can be? I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my